Olá, pessoas, tudo bem? O que eu gostaria de conversar com vocês hoje? Na verdade, por acaso, dei dois cursos, participei de um seminário, na sequência fiz uns vídeos sobre quedas, e de uma maneira recorrente eu acabei recebendo inúmeras perguntas sobre a funcionalidade das lutas. E a pergunta era assim: nossa, o Aikido funciona, por exemplo, né? Essa é uma. Qual a diferença do Aikido e do Judô? Né? Lembrando que eu sou praticante das duas modalidades, uma já tem uma graduação, a outra estou batalhando aí, treinando para conquistar uma graduação de preto. E tenho já alguma experiência de 20 anos como professor de judô, exatamente 22 anos. E aí eu preciso, por que eu estou fazendo esse vídeo? Para colocar algumas explicações de como observar a arte marcial e como observar aonde você está praticando para tomar alguma decisão no sentido, funciona, não funciona, é viagem, não é viagem. Então, primeiro eu vou falar características de artes marciais e dessas lutas comparando o judô e aikido. E eu gostaria de deixar bem claro assim, eu acho que elas se complementam muito, principalmente num ponto que as pessoas perguntam. Uma ela é competitiva e a outra não é competitiva. Toda vez que eu tenho uma modalidade ou uma luta, uma arte marcial, não quero entrar nessa classificação agora, competitiva, eu acabo restringindo o meu número de técnicas para ganhar o jogo. É até uma briga muito grande no judô. O que é mais importante, eu jogar de pom ou ganhar a luta? Então, às vezes, eu aprendo mais a lutar e a criar uma situação para ganhar a luta do que buscar o Ippon. Então, toda vez que eu tenho uma modalidade que envolve competição, ela tende a restringir em alguns lugares o número de técnicas executadas e a busca de fórmulas mágicas, que aí até vai ficar por um outro vídeo sobre quantidade de técnicas ideais a serem ensinadas na aprendizagem. Já está na agulha aí, conversamos, eu, professor Marcos Sabino, lá em São Caetano, conversamos bastante sobre isso um tempinho atrás também, por conta de trabalhos acadêmicos até. Beleza, então ela restringe. Quando eu não tenho competição, ela não tem esse compromisso em relação à funcionalidade. Qual a característica do judô? Uma luta, não só o judô, então taekwondo, boxe, jiu-jitsu, ela tem uma característica de dual. Tem uma competição, eu estou contra um oponente, e esse oponente, ele quer me derrubar, ou me finalizar, ou me acertar, ao mesmo tempo, ele não quer ser acertado, finalizado ou projetado. Isso é uma característica dual. Qual é a característica dual? Eu sou atacante e sou defensor ao mesmo tempo. Então, isso envolve muitas tomadas de decisão como atacante, como defensor, o que eu privilegio. Perfeito? E aí, essa característica faz com que a modalidade seja mais, o maior número de técnicas sejam mais ou menos usadas. Aí depende muito do professor. Então, ela tem essa característica de ataque e defesa, essa característica de você ser atacante e defensor ao mesmo tempo. Já o Aikido, ele não é competitivo. E ele tem uma perspectiva chamada de arte marcial, e eu vou dar um pitaco aí de defesa pessoal. Até não é esse o principal motivo, mas dá para ser. O judô até dá para ser defesa pessoal, dá, mas ele não foi criado para isso, principalmente nas características atuais. Tem professor que já veio me questionar se o judô hoje serve como defesa pessoal enquanto prática. Obviamente, se eu já sei utilizar aquelas técnicas e tenho nelas muita repetição, eu automatizo, tá? O Aikido não. Ele apresenta situações de ataques e os golpes surgem a partir dessas situações de ataque, ok? Então, normalmente se começa segurando no punho, que representa que eu estou te prendendo, e a partir daí vai dificultando e modificando os ataques. Como se segura pelas costas, pela frente, possíveis socos, possíveis golpes com as mãos, possíveis golpes com algumas armas. Basicamente é isso. E os mesmos golpes acabam tendo que ser desenvolvidos ou desempenhados a partir disso. Então ela não é dual. Eu começo com um treino
combinado. Então, eu tenho um treino combinado e eu aprendo a reagir àqueles movimentos que estão sendo feitos em mim, ok? Eu aprendo a executar técnica e reagir. A longo prazo, eu treino, né, as minhas reações para situações inesperadas. Então, quando alguém pergunta, né, como me perguntou, o Aikido funciona? Sim, funciona. Para o Vale Tudo? Não, porque ele não é um confronto dual. Ah, putz, utilizaram lá no UFC. Na verdade, a característica realizada pelo Anderson Silva no UFC é uma situação de golpe, nem é um golpe, mas é um princípio chamado Ma'ai. Não vou falar disso sobre hoje. É um princípio de distância e defesa e ataque que foi utilizado quando ele falou que usou o Aikido. É uma outra coisa, mas isso tem em qualquer luta. Basicamente, no Aikido, você liga uma chavinha de reagir a situações. Então, ela não está preparada, você está contra mim e eu contra você, e os dois vão atacar. Não, ela está num princípio de alguém veio inesperadamente, alguém me segurou e eu reagi àquele ataque, seja segurando no punho, seja atacando, e aí sim não é dual. Então, as modalidades de lutas competitivas, eu tenho os dois atacando e defendendo ao mesmo tempo. As modalidades de lutas não competitivas com princípio de defesa pessoal, elas trabalham dentro de uma situação de imprevisibilidade se fosse utilizar no dia a dia, no mundo real. Obviamente que aí vamos para dentro da sala de aula. Eu tenho iniciantes, tenho que criar um processo pedagógico de dificuldade para deixar as pessoas mais habilidosas naquela técnica, certo? Então, eu começo com as técnicas de uma maneira muito mais suave. Então, por exemplo, há 10 anos eu comecei o Aikido, segurando na mão, gira, movimento grande. Agora, quando você vai chegando na faixa marrom preta, por exemplo, tem um tipo de situação de utilização da técnica que se chama de waza, que são ataques livres e eu tenho que dar respostas livres. Ao mesmo tempo, nessa situação, eu ainda estou preparado para receber o ataque. Né? Eu posso ir para uma situação seguinte que eu não estou preparado para receber o ataque. E aí, quando alguém me pergunta se funciona, é aí que está o ponto. O quanto foi real aquele ataque? Putz, tem diferença? Tem. Tem professores que trabalham de maneira diferente? Tem. Tem alguma maneira errada no aspecto ensino-aprendizagem? Não. Então, tem maneiras de trabalhar o Aikido que eles fazem ataques mais sinceros e tem que lembrar que toda vez que o ataque vem mais sincero, mais real, a resposta tende a ser mais real. Então, se fala assim, putz, o Aikido pode machucar? Provavelmente, se o ataque for muito mais sincero e essa resposta for mais sincera, né? Sincera no sentido de próximo do real, ele vai funcionar mais, ele é mais difícil controlar a suavidade, né? Obviamente, espera-se que a partir do momento que você vai aumentando a graduação, você consiga conduzir melhor isso e aliviar. E tem professores que, principalmente eu entendo em primeira fase do processo de aprendizagem, esses ataques são menos sinceros, no sentido de pegar, de acertar, ao mesmo tempo eu tenho mais controle para poder desenvolver e desempenhar a técnica. E quando vou para apresentações ensaiadas, isso também acaba sendo explícito. Como será que aquele ataque foi? Ele foi mais sincero para pegar? Ele foi inesperado? Então eu preciso perceber esse tipo de situação. É aí que mora o ponto dessa luta que pega mais ou menos nesse sentido. Ah, ela funciona? Funciona. Provavelmente alguém muito treinado em Aikido, se você for pegá-lo de uma maneira desprevenida, você terá um contragolpe e ele será efetivo. Um contragolpe é um ataque, né? Na verdade, um golpe específico de Aikido. Porque ele está treinando para aquilo, né? Ele treina para aquilo, para situações inesperadas. Percebe essa diferença entre o dual, eu contra o outro, os dois atacantes e defensores, e a outra não tem um atacante e um defensor. E aí depende de como eu trabalho esse ataque e essa defesa. Ah, o judô tem isso? Sim, o kata na demonstração também. Inclusive no kata, a gente fala, né? Kata quer dizer forma. A gente trabalha o kata de uma maneira e aí vocês vão perceber que vai refletindo também nas lutas não competitivas. Eu preciso do que para fazer um bom kata?
O judô é um kata conduzido, diferente do kata no karatê. Então eu conduzo o meu oponente e eu preciso das reações dele. Só que são reações combinadas de maneira a que ele quase facilita a aplicação do meu golpe. Porque ele faz o que precisa ser feito, eu faço o que precisa ser feito, ele também para ter um bom desempenho naquele kata, em qualquer que seja. No próprio Aikido existe essa diferenciação. Eles usam, vou aplicar essa técnica de uma maneira mais kata, então uma maneira mais demonstrativa. Então isso também existe esse tipo de conversa no Aikido, em que ela não está muito incisiva no sentido de pegar, acertar, coisas do gênero, entendeu? Eu vou tirar a mão. E até, por falar em tirar a mão, a partir do momento que quanto mais experiente você fica, mais você consegue, melhor você consegue conduzir esse negócio de tirar a mão ou não na hora do encaixe da técnica, ok? Tomara que eu tenha sido claro, eu queria falar especificamente sobre isso, né? Essa pergunta de que qualquer técnica funciona ou não. Não queria ser muito demorado, acho que demorei aqui uns 15 minutos. Eu gostaria muito de pedir aí para fazer perguntas, para eu trazer materiais acadêmicos e material relacionado ao meu conhecimento aí de vida em relação às modalidades, de como praticante também. Aí tem uma parte que é mais acadêmica, outra que é mais ponto de vista. Deixa um like, um comentário, é sempre legal porque estimula a gente a continuar. Tomara que vocês tenham gostado, tenha sido produtivo esse vídeo. Um grande abraço aí e até a próxima, ok? Valeu!